turma. Então, eu vou mostrar para vocês aqui nossa placa CLP PIC 28. Então, você tem aqui a placa que nós estamos trabalhando, né? Vamos começar a trabalhar. Como vocês podem ver, eu fiz algumas adaptações nessa placa, ou seja, você tem desse lado aqui as entradas, né? Então você tem a E1, E2, E3, E4, E5, E6. Todas as entradas eu coloquei como se fosse fios amarelos, né? Então o fio amarelo ele conecta a entrada a um borne desse tipo aqui. Esse borne vai ser ligado numa tampa. Então você tem todas os bornes, né? Todos os pinos que são VCC, todos eles, ó, aqui tem VCC, aqui tem VCC, aqui, ó, tem um VCC. Todos eles são vermelho. Tudo que você vê vermelho é VCC. Aqui, todos os que são GND são pretos. Então você tem um fio preto ligado a um borne preto. Todos eles são VCC. Então aqui você tem um VCC. Aqui você tem um VCC. Aqui, todos os que são diferentes são marrons. Então esse pino aqui é um pino de sinal, porque essa daqui é uma entrada analógica, né? Então você tem o sinal e você tem o branco, é 5 volts. Então você tem desse lado aqui um GND e um VCC. E o 2 aqui desse lado, ó, você tem um DX e um TX, que são marrons. Bom, desse lado aqui, você tem sempre, tá? A NF, que é a entrada normalmente... desculpa, a entrada é do outro lado. A NF, que é normalmente fechada, a saída normalmente fechada, é cinza. Ó. Todos que são cinza são normalmente fechados. E nesse ponto aqui, você tem uma codificação, né? Que é a letrinha C. Então aqui, ó, todas as C são verdes. São verdes, ó. Tudo que é verde, ó. Em cada uma delas, o que for verde é C. O que for azul, então você tem um azul aqui na ponta, um azul ali na ponta. E um azul lá naquele canto. Tudo que for azul é normalmente aberto. Então eu quero uma saída normalmente aberta, eu ligo nesse azul aí. Ok? Então a filosofia aqui foi a seguinte, tá? Eu fiz apenas uma conexão. Correto? Ó. Veja que a gente capricha na conexão. Quando você for fazer, eu indico que você faça dessa forma. Aqui não é uma fita isolante, é um tubinho termorretrátil. Então você coloca o tubinho, aquece ele, ele contrai. Você já deve conhecer. E é um borne preto. Então eu alternei entre borne preto e borne... O borne vermelho eu sempre tentei colocar no vermelho. Mas como só tem preto e vermelho, eu queria que o verde tivesse borne verde, o azul tivesse borne azul. Mas não tem isso. Pelo menos aqui em Rio Claro não tem. Lá na Santa Efigênia eu acho até que tem. O que acontece na prática, então, com isso? Cada ligação que eu fiz, eu coloquei um terminal aqui. Então, dessa maneira, eu não preciso ligar o nosso CLP buscando colocar fio aqui dentro. Então, eu coloco o fio aqui, nesse ponto aqui. Então, eu vou ligar o nosso CLP, ok? Só para você ver. Então, nós temos aqui também um fio que foi preparado para isso, tá? Com pino banana, que encaixa ali no borne que é fêmea. Essa fonte é uma fonte de 12 volts. Por quê?
o nosso trabalho aqui, veja, aqui você tem a entrada para alimentar o seu CLP com 12 volts. Eu vou ligar aqui simplesmente esse ponto e esse ponto aqui. Simplesmente isso. Deixa eu desligar aqui para me fazer uma coisa. Só um segundinho. Parece que está meio fechado isso aqui. Vamos abrir um pouquinho ele aqui. Só para ele poder encaixar no borne. Beleza, vamos ligar de novo. E aqui eu tenho o nosso CLP tá alimentado. Na realidade, tem um monte de fio aqui. Deixa eu mostrar para você, tá vendo? Eu acho que eles não deviam, todos eles de uma vez, se encostarem. Certo? Mesmo tendo uma baixa tensão, acho que não seria muito bom todos eles se encostarem de uma vez. Muito bem. Esse aqui está alimentado aqui. Vamos ver se eu estou fazendo correto. Beleza. Ok? Então, ligamos aí. Tá invertido ali. Ok? Então, nós vemos que está funcionando aí. Perfeito? Bom, aí nós temos um equipamento que é uma gravadora. Essa gravadora é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é a gravadora. A gravadora, ela é ligada nesse ponto aqui, ó. Então você tem fio cinza e você tem uma sinalização aqui. Aqui embaixo, se eu não estiver enganado, o fio cinza é para ser nessa ponta aqui, ó. E o fio cinza, ele se encaixa exatamente aqui, ó. Ok? E aqui você liga no seu computador. Então nós temos um probleminha pequeno, que é o seguinte: eu estou com duas câmeras. Você tem uma câmera que está filmando aí o seu... Tá, aqui eu posso tirar essa câmera daqui, colocar o... Beleza? Então liguei no computador, ele ligou lá, certo? Bom, aqui, nesse filme, eu posso parar de gravar agora, porque eu vou ter que entrar com o Zoom de novo, fazendo outra gravação, ok? Muito bem, então eu vou parar a gravação desse e a gente entra com outra gravação, beleza? Mas vocês viram o que eu fiz até agora, ou seja, você tem a placa PixLP lá, eu só alimentei ela com 12 volts, a fonte eu mostrei para vocês, depois eu liguei a gravadora nela também, então você coloca a gravadora na posição lá e liga o fio no seu computador. Bom, aí eu vou sair daqui, tá? Vou encerrar esse vídeo aqui.
Olha só, turma, veja aí, ó, agora finalizou, né? A única coisa que falta é um fio nesse canto aqui, ó. Essa ponta aqui tá sem um fio, que é o fio neutro. Ficou um buraco vazio aqui, ó. Eu vou deixar assim. Acho que não vai afetar em nada se eu não usar isso aí. Eu vou usar só a saída e as entradas, né? Mas tá aí, ó. Colocado numa caixa. Isso aí, ó. Tampa de acrílico. Tá na gambiarra ainda. Mas é isso aí, ó. Beleza? Terminado, terminadinho. Acho que eu vou trocar também uma... Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar vermelho, todos desse lado vermelho e todos desse lado preto. Então, turma, só fazendo um protocolo inicial, gostaria que vocês se sentissem bem-vindos a essa aula. Nós vamos tratar um pouco, né, inicialmente a respeito do Arduino e vamos falar um pouquinho da placa Pixel P28. E dando continuidade aqui, então, nós fizemos um vídeo. Esse vídeo eu não sei quanto tempo tem, deve ter por volta de meia hora, talvez, né? Então, contando a renderização e contando, eu levei a primeira hora inicial para fazer, mas a gente tem a noção de que precisaria fazer um circuito. Então, como eu já falei para vocês, comprei três lâmpadas, e as três não estão funcionando por causa da corrente. Né? Segundo o vendedor, eu fui lá para trocar, né? Ele falou, ó, você comprou, de baixa corrente. Eu falei, então me vende as outras, né? Então eu tenho aqui, como eu estava dizendo aqui antes dos colegas entrarem, né? Nós temos duas câmeras. Uma câmera está focando esse ponto aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, eu tenho uma câmera focada nisso aqui. Vocês veem que aqui é o o CLP PIC 28. O que nós fizemos foi o seguinte: todas as entradas, são 6 entradas, né? De E1 até E6. E aqui do lado tem um fio vermelho, que é o VCC. Então, nós temos 6 entradas. Eu coloquei tudo fio amarelo nas entradas. Isso aqui. Então, eu tenho aqui embaixo o LD micro. Vocês se lembram, né? Que a primeira coisa a ser feita aqui é, na configuração, você dizer que microcontrolador você está usando. Então, eu estou usando agora um PIC 28. Tá vendo? Antes eu estava fazendo o trabalho com PIC 40, agora é um PIC 28. E aí você começa a fazer as instruções. Então, por exemplo, eu coloco o contato, coloco mais um contato, aqui embaixo coloco um contato de selo, e aqui eu coloco uma bobina. Desculpa. Então a bobina, eu acho que eu coloquei o contato em vez de colocar a bobina, mas não tem problema, a gente tira ela fora aqui, ó. E a gente coloca a bobina. A bobina está aqui. Eu simplesmente vou chamar isso aqui de 1. Vou chamar esse aqui de 2. Vou chamar esse aqui de lâmpada, somente de L. E esse aqui eu vou chamar com o mesmo nome que esse cara aqui, L. Então aqui nós temos um normalmente fechado, esse normalmente aberto.
esse normalmente fechado, né? Não é pino de entrada, é pino de saída, se não me engano. Quando nós fizemos os primeiros circuitos. Então tá aqui um circuitinho, tá? Tá aqui um circuitinho. Bom, esse circuitinho, eu simulo ele aqui, como você deve se lembrar. Então, quando você liga essa chave, passa a corrente aqui. E para você desligar, não adianta que ela fique ligada por causa do contato do circuito aqui de selo, né? Esse contato de selo aqui. Para que serve? Unicamente para isso. Você não pode desligar mais por essa chave. Para desligar, você tem que ir na 2 aqui, ó. Desliguei na 2, ele desliga o circuito. Por quê? Porque essa é normalmente fechada. Essa barra que você vê do lado é como se fosse uma barra de energia. E ela está passando energia então até a lâmpada. Então não adianta você desligar por aqui, porque ele não desliga. Certo? Então o contato de selo serve para isso. O que acontece após isso aqui, turma? Após isso aqui, como nós falamos nas outras aulas, só recapitulando, você precisa aqui embaixo, ó, você precisa definir quais são as saídas. No caso da PIC 28, o X1 é uma entrada, né? Então a entrada a gente vai colocar como RA1 ou RA0, RA0. Aqui a outra entrada a gente coloca como RA1. E a saída a gente coloca como RC0 ou RC1, tanto faz, RC0. Então a saída no PIC 28 é RC. Entendeu? Então você tem aqui, ó, você vê que você tem aqui uma série delas, mas é porque você tem mais saídas lá, tá? Então ele te dá essa série aqui, mesmo porque essa pinagem aqui não atende somente a esse PIC 28, atende ao PIC 40 também, né? Bom, então você definiu aqui a pinagem. Para você definir essa pinagem, você precisa do manual da placa. Eu vou te mandar o manual da placa. Bom, uma vez feito isso, quando você simula, você percebe que é a mesma coisa, né? Aqui no simulador, tá ligado. Se você tenta desligar, entra o contato de selo aqui, esse circuito, permanece ligado. Ok? Para desligar, você precisa vir aqui. Bom, agora eu quero mandar esse circuito para minha PIC 28. Eu paro aqui, ok? Eu paro aqui, deixa eu ligar a outra câmera. Deixa eu ligar a outra câmera não, é essa câmera mesmo que nós estamos aqui, ó. Então deixa eu só puxar aqui e a gente vai mostrar essa parte aqui para você, ó. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou destacar esse aqui. Então uma das câmeras está apontando ali para a mesa e a outra câmera aponta aqui, ó. Então eu tenho um fundo verde, na verdade, né? Então eu coloco esse fundo como chroma key. O LD Micro. O LD Micro você já conhece, porque nós já fizemos inclusive nós já fizemos esse circuito aqui. Mas faz de conta que eu quero mandar esse circuito lá para a nossa placa agora. Quero mandar ele lá para a nossa placa. Então eu venho aqui, ó. Eu verifiquei a simulação está funcionando. Eu fiz a pinagem aqui embaixo. Então vocês não viram, né? Mas ó, eu coloquei uma entrada 1, uma entrada 2, que vai ser o botão de desliga. Ele é normalmente fechado, porque quando eu ligo aqui passa a corrente. Se ele fosse normalmente aberto, o circuito ia parar aqui, né? A energia elétrica ia parar aqui. E aqui embaixo um contato de selo, né? Um circuito de selo, né? Que vai fazer o quê? Quando eu estou no modo de simulação, você percebe que eu consigo ligar aqui. Se eu tentar desligar por aqui, ele não desliga. Porque o circuito de selo, né, que você coloca é justamente para que você não consiga desligar no mesmo botão. Então, quando eu tento desligar nesse botão aqui que ele ligou,
ele não consegue desligar por causa desse circuito aqui que é normalmente fechado. Então a corrente está passando por aqui, ó. Eu só consigo desligar por aqui. É um circuitinho bem simples, mas que mostra como funciona a linguagem ladder, como é que você coloca os componentes e, ao mesmo tempo, quando você sai da simulação, você consegue dizer aqui, né? No caso do PIC 28, eu estava dizendo, a entrada 1 ela está ligada ao RA0. A entrada 2 ao RA1. Então você tem um manual do PIC 28 que indica você em que pinagem você vai colocar o circuito de entrada, em que pinagem você vai colocar o circuito de saída. O circuito de saída, por exemplo, que é esse cara aqui, ó, a bobina, ele está ligado no RC0. Todos os RC são para saídas, ok? Aqui na PIC 28. Bom, aí, uma vez que você fez essa pinagem aqui nesse circuito bem simples, eu compilo o circuito, ó, vou compilar. Ele vai pedir para você colocar um nome. Eu vou colocar o nome de circuito 1, C1. Eu vou colocar, C1. Coloquei o nome de circuito 1. Ok, ele compilou. Então, eu vou diminuir, você vai ver que o circuito está aqui, ó, C1.x. C1.x. Bom, você viu lá na outra câmera que eu mostrei quem que é eu mostrei na outra câmera quem que é a gravadora. A gravadora chama PIC2. Então tem um programa que chama PIC2. Tá vendo? Um programa chamado PIC2. Esse programa chamado PIC2 é que vai fazer a transferência da nossa... o PIC2 vai fazer a transferência... Deixa eu pegar uma câmera aqui, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ligar aqui. Eu acabei de ligar, então, a PIC2 aqui. O que você faz? Você vem aqui, ó, no File. Deixa eu ver aqui. Tem mais coisa aqui para fazer. Peraí, só um segundo. Não está comunicando, porque ele está pedindo aqui, ó. PIC2 não encontrada. PIC2 não encontrada. Não sei o que ocorreu aqui. Mas tudo bem. Esse é o programa da PIC2. Então, se tivesse encontrado a PIC2, deixa eu ver aqui. Não encontrou mesmo, porque se eu tivesse encontrado, ela me deixava mexer nela aqui. Quer ver? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver só mais uma coisinha. Vou ter que dar uma olhada com mais atenção o que aconteceu, porque ela não está reconhecendo a PIC. Vou ter que desligar tudo, resetar tudo para ver o que acontece. Bom, se ela tivesse reconhecido a PIC, ela deixaria essa corzinha aqui, acho que verde, né? Reconheceu a PIC, beleza. E aí você pega por aqui e importa aquele programa X. Pode falar. Você importa o programa X aqui, e aí você transfere o programa X para a CLP PIC 28, no caso é o que nós estamos usando. Beleza, aí uma vez o programa estando lá, logicamente que você tem que ter os componentes que está descrevendo, né?
Então você tem que ter um interruptorzinho de entrada, aquele contatozinho liga-desliga, um liga-desliga para saída e o seu contato de selo ali, né? E ligado na saída, no caso, uma lâmpada ou um motor, tanto faz, não importa qual é a saída que você vai dar ali naquele caso, que é a bobina. Quando você ligar no contato que tiver ligado lá no RC, esse daqui, ó, esse daqui que está ligado no RC0, então ele vai ter uma posição lá na nossa placa. Quando você fizer essa ligação, deixa eu mostrar para você. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vocês não estão vendo o que está acontecendo, né? Você está vendo só minha tela, né? Ou você está vendo eu abrir aqui esse negócio também? Não, professor, a tela. Só Tem a uma tela, né? tarjeta branca aí embaixo. Isso, tem a tarjeta Tá branca que está escrito mostrando. X1, X2. Isso aí está mostrando a pinagem que eu usei. Uhum. Beleza? Isso está mostrando a pinagem que eu usei. Quando eu dou um ESC, aparece esse negócio em cima. Aparece para vocês isso aqui, ó. Essa parte de cima aqui. Acho que não, né? Ah, uma câmera eu tirei fora. Parte de cima em branco. Essa parte está escrita aqui, desativa som, interromper vídeos. Essa parte de cima aqui vocês veem? Não, né? Acho que não. Não. Muito bem, Não então aparece aqui, nada, ó. não. Acho que não. Então quando eu tô nessa tela aqui, ó, que você está vendo agora o circuito aqui, aqui nesse cantinho aqui de baixo, ó, tá a PIC 2. Então, através do programa PIC 2, usando a gravadora PIC 2, que é o programa da PIC 2, o nome do programa da PIC 2 chama PIC 2 também, você transfere o seu programa que foi compilado para o PIC-CLP 28 ou 40, se você tiver o 40. Entendeu? E aí você sai fora do virtual, que é a programação virtual da placa, e vai para a programação física. Aí você já entrou na parte física. O programa já está lá na placa. Quando você liga o interruptor, que é o interruptor 1, que está ligado ao RA0, quando você liga o interruptor 1, que é como se você estivesse ligando aqui, ó. Quando você liga isso aqui, aí a lâmpada acende lá, se for uma lâmpada da sua saída. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Vai ter que ficar para uma próxima aula. Ou então eu estava até pensando em fazer uma live só sobre isso aí, só sobre o funcionamento, no final de semana. Preparar tudo aqui, eu já deixo a caixa pronta, e aí fica até mais bonito, né? Porque fica a caixa pronta dentro de uma caixinha e dentro de uma tampa com uma tampa de acrílico. E aí eu faço uma live mostrando faço uma live pelo Zoom, usando o Facebook. A gente ensaia isso antes e mostra como é que funciona para vocês aí. Pode ser dessa forma? Tranquilo. Pode ser dessa forma? Eu vou fazer uma live no final de semana, então, né? Final de Tranquilo, semana. professor. Hã? Porque deu muito azar, Tranquilo. bicho. Tranquilo, dá pra fazer. Eu vou ter que comprar outras lâmpadas, entendeu? Só, mas que hora que seria mais ou menos, professor? Que horas que fica bom para vocês? Para mim, eu tô tranquilo o dia inteiro aqui, não tenho tanto compromisso. Eu tenho compromisso com alguns grupos aí que eu faço parte, que eu sou aluno, e alguns que eu faço parte, que eu sou professor, justamente ligado a marketing digital, entendeu? Então, mas o meu horário é flexível. Meu horário é totalmente flexível. Se vocês falarem, não, faz a live 19 horas, o horário da nossa aula no sábado, eu vou tentar fazer no sábado. Você falar assim, não, faz no domingo, domingo não tem nada, não vamos para balada nenhuma, eu faço domingo. Depende do que vocês escolherem. Como que ficaria Sábado é bom para mais todos? corrida, Aí eu. né? Hã? Pra mim, Igor, num sábado de manhã. Pra mim, Igor, num sábado de manhã, umas 8 Pra mim horas. também. 8 horas?
Pra mim, 8 não, horas. E eu consigo. faxina. Hã? No Eli. 8 horas. Pra mim, não, porque eu trabalho a semana inteira e faço faxina de sábado de manhã. Ah, Mas não quero saber, não dá faz no pra domingo. liberar ou não vai passar de 30 minutos isso. Isso não vai passar de 30 minutos. Não dá pra dar uma liberada 30 minutos? Moeli, dá pra Sábado, largar 8 o horas, rodo encostado na parede e assistir o negócio. Fica quieto, vai. Sábado, Seria 8 das 8 horas. às 8h30, professor, você fala? Hã? Sábado agora. Pode ser sábado, eu tô zoando. Dá 8 horas da pra manhã? assistir meia hora e depois fazer a faxina. 8 horas da manhã, então, marcado? Não, pode ser Mas sábado, aí é 8 horas simples. mesmo. Beleza. Então fica marcado. Sábado, Não, 8 mas é só horas. jogar um suporte Eu do espero que celular eu em tenha cima do... resolvido todos esses problemas É só aqui. jogar um suporte, professor, em cima do rodo aí que dá certo. Tá certo. Hoje a gente vai ajudar ela a fazer a faxina Então. lá na casa dela. Engraçadinho. Eu Então tá vou colocar o marcado. notebook Eu na vou mesa, vou avisar assistindo antes, e tá? entro no armário. Eu aviso antes aí. Porque Beleza. teoricamente vocês sabem o que vai fazer, o que vai acontecer. Teoricamente eu disse, ó, tem um circuito, eu compilo esse circuito, quando você compila ele muda a extensão dele, passa a ser uma extensão HEX, uma extensão X. Esse arquivo X, o PIC2 ele lê e joga na PIC 28, ou se você tiver PIC 40, na PIC 40. Aí a PIC 40 está lá com o programinha, porque você concorda que a ideia em si de ligar e desligar uma lâmpada não é uma coisa que é para um CLP fazer, né, meu? Quando você vai efetivamente usar um CLP, você vai mais usar com um temporizador, com uma contagem. Então você tem lá um contador, quando ele chega a determinado valor, ele zera os outros. Quando você tem um determinado 5 segundos, é como se eu fizesse aqui, né, ó. Vou jogar um contador aqui para você relembrar o que a gente está dizendo, né? Deixa eu sair fora disso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Então aqui a instrução, ó, tô com ele aqui. Vou jogar um temporizador aqui, ó. Você deve lembrar disso, né? Temporizador de liga aqui, ó. Aí eu digo aqui que o temporizador chama T1. E aqui eu quero 5.000 milissegundos. Aí passou a ser uma coisa interessante para um CLP. Vamos jogar 10 para você perceber, porque com 5 não dá para perceber. 10.000 milissegundos. 10.000 milissegundos são 10 segundos. Esse contador vai contar 10 segundos e aí ele vai ligar isso aqui. Então, aí passa a ficar interessante, né? Ó. Então eu estou aqui no simulador, eu ligo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É para ligar, caramba. Opa. Acho que eu contei muito rápido. Então você percebeu, né, que ele temporiza o que você programou, liga o circuito. Vou tentar desligar, entra o contato de selo aqui, só que como tem um temporizador, ele vai contar de novo, eu acho. Dez mil milissegundos igual 10 segundos. Bugou, hein? Passou 10 segundos já. Então, mas ele tá meio lentinho. Você viu que eu contei, apesar que eu contei rápido, né? Ah, mas tá marcado aqui embaixo, ó, atraso de 20 milissegundos. Ó. Não, atraso. Tá vendo? Ó? Ele tá aqui nesse valor, ó. Deu zebra aqui, ó. Mas tudo bem, deu uma bugada mesmo, que nem você falou. Agora sim. Mas é basicamente isso. Então, quando você compila isso, vira X, manda para o CLP, aí o CLP vai precisar da parte física, né? Então, você vai apertar uma tomadinha lá, ele vai, se tiver um temporizador numa das entradas,
ele vai fazer a contagem e aí vai ligar o circuito. E aí vai ligar a lâmpada, por exemplo. Aí fica interessante. E lógico que circuitos maiores, se fosse para fazer um farol, teria mais linhas aqui, seria mais interessante ainda, né? Mas tudo bem, isso aí a gente dá para ver depois. Bom, então aí a gente entra no plano de contingência nosso aqui. Nosso plano de contingência, eu não mandei para vocês, eu vou mandar para vocês. Beleza, eu vou mandar para vocês agora esse arquivo aqui. Então, esse arquivo aqui, deixa eu mandar para vocês agora. Manual da PIC 28 e o Arduino aqui, ó. A próxima parada é no Arduino, né? Aí o Arduino a gente vai ficar pelo menos algumas semanas a mais aí. Então, acabei de mandar para vocês os dois arquivos, né? Uma para você ter mais familiaridade aí com os pinos. Numa das páginas fala sobre os pinos da PIC 28. E esse arquivo aqui que é o que nós vamos mostrar agora. Bom, nossa. 9 horas já, vamos lá. Mais uma meia hora para mostrar isso aqui. Deixa eu dizer. Fala, turma. Nós vamos falar um pouco a respeito do Arduino. E eu vou dividir minha tela com vocês. Bom, o Arduino é uma plataforma utilizada para prototipação de circuitos eletrônicos. Foi criado em 2005. É composto por um microcontrolador Atmel. O ambiente de programação é o C++. Tanto o hardware como o ambiente de programação do Arduino são livres, ou seja, qualquer pessoa pode modificar e reproduzir. O Arduino, ele foi criado, os criadores, eles têm um site chamado, se não me engano, arduino.cc, mas depois teve uma discussão entre eles e aí montaram um outro site que é o .org, arduino.org. Ele tem diversos modelos, né? Então você tem aqui alguns modelos. O modelo que nós vamos usar é esse modelo aqui. Vou ter que tirar o efeito, porque o efeito está escondendo o nosso Arduino. Então você tem aqui o R3, depois o Mega, Leonardo, o Mini, o Nano, o Lilypad, são diversos. E aqui tem mais alguns tipos. Bom, que nós vamos usar esse Arduino Uno revisão 3. Esse aqui é a parte da frente e o verso dele, mostrando como são os originais, porque no mercado tem os Xing Ling também, entendeu? Então, o Xing Ling copiaram isso aí, e como é arquitetura aberta, ninguém pode falar nada, né? Mas é isso aí. As características dele é que tem um microcontrolador Atmega 328, tensão de operação 5 volts, limite de tensão até 20 volts, pinos são 14 pinos com saída PWM, entradas analógicas são 6 pinos, corrente contínua por pino de entrada e saída 40 mA, corrente para o pino de 3.3 volt 50 mA. Então são essas características aqui, né? Nós temos esses pinos aqui. O microcontrolador Arduino é um computador, diria que um computadorzinho pequeno, né? Que segue instruções detalhadas dadas pelo programador.
para que o Arduino execute determinada tarefa, nós precisamos ensiná-lo a executar essas tarefas passo a passo. Então, cada linha de programação é um passo. Um programa é uma sequência de instruções modificadas em uma linguagem de programação. A linguagem de programação, por sua vez, é um meio utilizado para se comunicar com computadores, inclusive o Arduino, de modo relativamente simples para os seres humanos, né? Os computadores só conseguem executar instruções a eles enviadas na forma de sequência, de zeros ou de uns, que é a linguagem binária, linguagem de máquina. Para a gente ter uma noção do que seja um algoritmo é um conjunto de instruções como se fosse uma receita, né? Então, aqui eu tenho uma receita de bolo. Então, você segue aqui, né? Está dizendo quais são os ingredientes, depois a forma de preparo, que é o processo, e o preparo, quanto você deve aquecer no forno. Isso é uma espécie de um algoritmo, uma lógica, um sequenciamento. Então, da mesma maneira, né? O processamento ele tem uma entrada, o processo e a saída. Vamos refazer essa parte. Nós temos, em processamento de dados, nós temos dispositivos de entrada, teclado, mouse, etc. O processamento que é feito pelo microcontrolador, no caso, o cérebro, a CPU, no caso de um computador, e as saídas, que são o teclado, teclado é a entrada, o monitor, a impressora, a placa de modem, e assim por diante. O ambiente de desenvolvimento do Arduino, que é chamado de IDE, ele é gratuito, pode ser baixado no endereço arduino.cc, que eu citei no início. As principais funcionalidades da IDE são escrever o código do programa, salvar o código do programa, compilar o programa e transportar o código compilado para a placa do Arduino. Então, nós temos a interface. Quando você vai fazer um programa, existem duas partes principais, duas funções principais de um programa desenvolvido para Arduino. Uma vai se evidenciar porque escreve esse termo aqui, ó, setup. Nessa área, digamos assim, que o texto do programa, o código, né, o texto do código, ele tem dois ambientes. Um que é chamado de setup, você identifica, define configurações iniciais do programa, e ele só vai executar isso uma vez. E depois você tem uma outra área chamada loop, que vai executar várias vezes. A função principal do programa fica executando indefinidamente. Então, você sabe aqui, né? Você tem um setup, uma área chamada setup e uma área chamada loop. Então, aqui está mostrando, né? Você tem aqui essas chaves, né? Mostrando o início e o final do programa, daquela parte, né? Normalmente, a gente coloca constantes num programa Arduino, porque é o seguinte, vamos supor que você tenha um pino de saída, você está usando o pino 9, o pino 7, o pino 8, e você está usando várias vezes esse pino, então você tem que escrever várias vezes em linhas diferentes, né? O pino 7, aí você vai para outra linha, não, pino 7, aí você vai para outra, pino 7. Então é muito melhor você reconhecer uma constante, digamos assim, você vai chamar a constante de, sei lá, pino, e vai dizer que aquela constante está o pino 7. Então, se você vai mudar de um pino para outro, você não precisa mais mudar todas as linhas de programa onde você identificou o pino, sei lá, 7. Você só muda lá na constante e ele muda em todo mundo. Você dá um nome para a constante, por exemplo, pino, e identifica que naquela constante é o pino 7 que você dá. E aí, quando você escreve lá dentro do programa, você escreve pino, que é o nome da constante que você colocou. Quando você mudar, por exemplo, se eu estou no pino usando o pino 7, se eu mudar para pino 9, não vai ter problema, porque ele vai mudar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então ele está dizendo aqui, ó, um dado é constante quando não sofre nenhuma variação no decorrer do tempo. Do início ao fim do programa, o valor permanece inalterado. Então, exemplo 10, bata antes de entrar, ponto 50. Está dando um exemplo, mas não está dando um exemplo muito prático, né? Eu acabei de falar para você de maneira mais prática.
criação de constantes pode ser feita de duas maneiras, usando a palavra reservada const, usando a palavra reservada define, tá vendo? Define. Bom, no Arduino existem algumas constantes previamente definidas e são consideradas palavras reservadas, que nem true, false, right, low, input, output. Então, cada uma dessas palavras tem um significado, né? True indica o valor lógico verdadeiro, false, valor lógico falso, right indica que a porta está ativa. Então, vamos supor que eu coloco uma lâmpada e eu vou escrever um programa, coloco um LEDzinho, eu quero que o LED acenda. Eu vou dizer, por exemplo, que o pino que está aquele LED, ele está ativo, então ele acende. Então eu escrevo right, ele acende. Se eu escrever low, ele apaga naquele pino. Posso ter uma entrada ou posso ter uma saída. Então, output e input são essas constantes. Posso fazer comentários. E aqui nós temos um exemplo de comentário dentro do Arduino. Nós temos lá portas digitais e portas analógicas. Bom, então, na sequência desse vídeo aqui, nós vamos colocar o vídeo de um programa chamado Tinkercad. E eu acredito que você vai gostar bastante, porque ele vai facilitar muito a nossa vida. Ok? Fala, turma. Então, havia falado com vocês a respeito do Arduino, usando um PowerPoint. E agora eu vou apresentar para vocês um programa de simulação que você não precisa instalar na sua máquina. Você vai usar esse programa para fazer seus circuitos. Você vai ver que é bem simples. E esse programa é muito interessante. Eu vou dividir minha tela com você para te mostrar esse programa. Então, nós estamos aqui, ó, na tela do Tinkerpad. O nome é Tinkerpad, está aqui no cantinho, ó. Esse é o dashboard dele, né? Ele tem uma área de trabalho e você, quando vai iniciar o trabalho, você pode escolher entre projeto 3D, porque ele faz projeto 3D, ou circuito. Eu vou querer fazer um circuito. Então, eu vou criar um novo circuito. Nesse novo circuito, deixa eu ficar nesse canto aqui em cima, eu posso, por exemplo, trazer um Arduino. Você pode girar esse Arduino, correto? Deixa ela nessa posição aqui. Você vai usar um protoboard. Também podemos girar esse protoboard. Vamos trazer um resistor. Vou girar também ele. O nome dele eu vou dar o nome de R1. E essa resistência, esse resistor tem 220 ohms. Ok? Já configurei. Vou trazer um botão. Vou girar esse botão também. Eu vou dar o nome de BT1. Ok? Assim você fica sabendo como utilizar. Bom, eu vou trazer o GND aqui. Vou trazer um fio de 5 volts aqui. Fio de 5 volts, normalmente preto. O GND, que é o terra, normalmente vermelho. Vou trazer o botão aqui, ó. Trazer o botão aqui. Pode ser aqui, ó. Trazer o botão aqui. Vou trazer o resistor aqui, ó. Então você vai jogar no GND, na linha do GND, fazendo essa ponte aqui com esse lado aqui de cima do nosso botão. Eu vou trazer um LED também. Pode ser um LED vermelho, eu vou girar ele.
e vou jogar esse LED aqui, ó. Ok? Bom, aí eu jogo um fio aqui, partindo desse barramento preto. Vou jogar um fio, é só fazer isso aqui, ó. Cliquei, segurei aqui. Que é um fio preto, porque tá batendo do preto aqui, certo? E vou trazer um fio aqui, ó, que é do terminal de baixo até aqui, ó. Nessa primeira perna do nosso LED. Esse fio é vermelho. Ok? Muito bem. Uma vez feito o circuito, você clica em iniciar simulação e quando eu clico aqui, olha que beleza, o LED acende. Quando eu clico aqui, o LED acende. Ok? Bom, aí você tem a opção de ver o código. Você tem a opção de ver o código. Não é aqui, é em outro lugar. Quer ver se eu vou exportar, também não é. Tem uma opção de ver o código disso aí que eu fiz. Deixa eu ver se é aqui. Quer ver? Tá aqui, ó. Você tem a opção de ver o código disso. Então você clica aqui, código, vem aqui e você pode ver, por exemplo, o texto do código. Então, ele te dá o circuito que foi feito e te dá o código desse circuito. Ó. Então, se eu precisar fazer esse código para jogar no meu Arduino físico, eu posso fazer, jogo esse código lá e aí tá tranquilo, né? Muito bem. Então é o que nós vamos fazer, quer ver? Vou pegar esse código aqui, deixar ele separadinho. Ok? Então você tem aqui o código. Tá? Depois nós vamos dizer o que é Pmode, Digital Write, o delay, ok? Nós vamos falar depois o que seja tudo isso. A princípio eu estou querendo só te mostrar como que é o... Vou colocar o nome de circuito 1. Né? Vamos salvar isso aqui. Ok? Então, basicamente, turma, é isso aí. O Tinkerpad é esse programa interessante, onde você pode fazer
o seu código. Bom, você tem aqui também em blocos ou em blocos e texto, ok? Muito bem. Então aqui eu consigo colocar mais botões, mais LEDs, eu posso fazer circuitos incríveis. Tem aqui aqui, você tem aqui os circuitos que eu já fiz, né? Mas você tem aqui uma série de projetos também, quer ver? Ó? Supondo que você queira aprender, você tem as lições, e aí tem uma série de projetos aqui, ó. Então dá para você perceber que existem projetos que são bem interessantes. Aprenda. Eu acho que parou de funcionar, tenho essa impressão. Não, entrou. Você tem aqui, ó, uma série de materiais aqui, ó. Por exemplo, carregar projetos. Esses são os 3D. Mas eu quero circuitos. Você tem aqui, ó. Olha, por exemplo, esse circuito aqui, ó. Controle de lâmpada e ventilador. A gente pode usar esse aqui, por exemplo. Perfeito. Então, é basicamente isso. Se eu entro no ambiente de simulação, quando eu apertar a primeira, acendeu a lâmpada. Quando apertar o segundo, ó, você vê que está o motorzinho girando aqui, ó. Apertar o terceiro. Tá esse motorzinho girando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Assim a gente vê melhor. Vou deixar o Arduino meio fora. Tá, você tá vendo aqui, né? Ó. Olha só isso. Primeiro motor. Ok? Então tem diversos projetos, tanto 3D quanto o projeto de circuito, que interessa para nós são os circuitos, e é basicamente isso. Ok, turma, que eu queria mostrar quanto ao ThinkPad para você. Tinkerpad não. É isso que eu queria mostrar para vocês quanto ao Tinkercad. É um programa da Autodesk, o mesmo criador do AutoCAD. Ok? É isso aí.